Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História. Bora começar! Muito bem, pode pegar o livro na página 202 para acompanhar comigo. O assunto de hoje é agitações políticas e sociais na Europa do século XIX. O que aconteceu, o que começa a ocorrer na Europa pós-período napoleônico? É o que a gente vai responder na aula de hoje. Na página 202 tem uma pergunta em laranja que diz o seguinte: quais foram as mudanças provocadas pela onda revolucionária que varreu a Europa na primeira metade do século XIX? A gente vai ver que o cenário montado na Europa pós-período de Napoleão vai ser um cenário em que irão ocorrer inúmeras revoluções. Aquela ideia de Revolução Francesa não acabou sendo suprimida como quis o Congresso de Viena. Então, na página 202, ele te dá o contexto. Qual que é o contexto desse momento? Pós-derrota de Napoleão, e a gente tem uma disputa entre dois modelos de sociedade. De um lado, a galera do antigo regime. O que é o antigo regime? É o absolutismo monárquico, os privilégios da nobreza, os privilégios do clero, tudo aquilo que a Revolução Francesa bateu de frente. E de outro lado, você tem um modelo de sociedade que defendia o liberalismo político, ou seja, uma maior autonomia nas esferas do poder, hierarquias sociais decorrentes do mérito individual e não da condição de nascimento, que era acabar com os privilégios da nobreza, entre outros. Então você tem esse cenário de dois grandes conjuntos de ideias aí querendo se estabelecer na Europa pós derrota de Napoleão. O primeiro grupo que defende o antigo regime, e eles ficaram no poder durante um tempo, desde o Congresso de Viena até 1830, a gente chama de período da restauração, ou seja, eles queriam restaurar tudo aquilo que eles tinham no final do século XVIII. E aí, as monarquias que Napoleão tinha tirado do poder voltaram ao trono. As constituições liberais que eles tinham aprovado também foram suprimidas. Então, você tem o antigo regime se estabelecendo de volta, regimes autoritários, quem sabe com temperos absolutistas, quem sabe não, né? Com temperos absolutistas acabaram voltando no poder na Europa. Só que essa restauração conservadora foi em grande parte resultado das pressões da Santa Aliança, formada por Rússia, Áustria e Prússia, os grandes inimigos aí do período napoleônico. Mas o que a gente vai ver é que aquela ideia de revolução, aquela ideia de bater de frente com esse sistema do antigo regime, essa ideia vai crescer, vai ganhar força no século XIX, na primeira metade dele. Na página 203, o livro vai mostrar para você as inúmeras revoluções que vão acontecer na Europa na primeira metade do século XIX. Lá em 1820, a gente vai ter revolução presente na Itália, Portugal e Espanha, né, a Península Ibérica. Aconteceram revoluções na Grécia. Só que essas revoluções vão ter um ingrediente novo, um tempero a mais, que era a ideia de nação, nacionalismo. Daqui a pouco a gente vai destrinchar o que é isso. Por que essas revoluções? Por exemplo, na Grécia, eles queriam ideias liberais, ou seja, contra ideias autoritárias dos governos que estavam lá. Queriam também se livrar do domínio otomano. A Itália vai se voltar contra a presença dos franceses numa região de dominação e também eram contra os austríacos. Então essas revoluções, na estrutura, eram contra o status governamental que tinha nessas regiões. Na França, por exemplo, da Revolução Francesa, teremos revoluções de novo acontecendo em 1830. Depois do rei Carlos X instituir várias medidas autoritárias, as pessoas, como por exemplo, acabar com a liberdade de imprensa, dissolver a Câmara dos Deputados, reduzir o direito do voto, e as pessoas vão para as ruas, vão erguer barricadas. Vamos lembrar que fazia ali 40, 50 anos da Revolução Francesa, então estava tudo muito recente. Tanto é que o Carlos X, o rei da França, vai abdicar do trono. Enfim, você tem uma série de revoluções acontecendo, de pessoas se reunindo contra o status vigente que estava dominando essas pessoas. E a principal onda de revolução é 1848, conhecida como Primavera dos Povos, e a gente já vai entender o que foi isso. Então, a página 203 está te mostrando que na primeira metade do século XIX será marcada na Europa por inúmeras revoluções contra várias medidas autoritárias dos reis, muitos deles querendo voltar com o absolutismo monárquico, com o antigo regime, com os privilégios do clero. Agora eu vou te contar o que foi essa Primavera dos Povos. Além de ser a principal onda de revolução, como assim onda de revolução? Revoluções pipocando em tudo que é lugar na Europa no mesmo ano.
começando ali em 1848. Primavera no sentido de renascer. Renascer o quê? Aquelas ideias que foram suprimidas com a Revolução Francesa. O primeiro parágrafo da página 204 diz assim: em 1848 ocorreu a principal onda de revolução do século XIX. Conhecido como Primavera dos Povos, o movimento combinou o quê? Aspirações liberais, ou seja, divisão de poderes, menor intervenção do Estado em alguns assuntos, a burguesia querendo maior liberdade econômica, ideias nacionalistas, que eu já vou te explicar como que começa isso, e reivindicação de trabalhador. A gente tem uma série de pessoas se reorganizando aí e tentando mudar a situação que estava acontecendo lá. O texto continua falando que a mobilização das camadas mais pobres foi impulsionada por uma crise econômica que atingiu a Europa entre 1846 e 50, o custo de vida elevado, as indústrias dispensando operários, enfim, um cenário de caos. No parágrafo 2, diz assim: assim como na década anterior, a onda de revolução de 48 começou na França. Em Paris, os franceses proclamaram de novo uma república. Então, vamos lembrar que quando Napoleão sai do poder, o Congresso de Viena consegue retornar com o absolutismo, a França deixa de ser uma república, volta a ser uma monarquia. Através da Primavera dos Povos, a França vai se tornar uma república de novo. O que seria a ideia de república? Do povo no poder, né? O poder emana do povo. Claro que a gente entraria em uma discussão aqui se realmente isso aconteceu, mas a república tem essa ideia, uma maior participação da população nas questões políticas e não um rei mandando em absolutamente tudo. Aí o texto fala que acabou com a monarquia, o novo governo criou fábricas do Estado que geravam emprego aos operários, só que nas eleições para a Assembleia Constituinte, para escrever uma Constituição, a burguesia vai dominar todo esse status constituinte e eles vão afastar as populações mais populares dessa Constituição. Como assim? Os burgueses, aqueles que fizeram a Revolução Francesa, eles vão permanecer no poder através ou após a Primavera dos Povos. A burguesia vai meio que excluir as camadas populares de escrever uma Constituição na França. Portanto, a gente percebe aí entre aspas, um exclusivo burguês agora na dominação. Trocaram-se os anéis, né? Acaba a monarquia, tira os privilégios da nobreza, agora quem manda é a burguesia. Na página 205 te explica o que é esse nacionalismo, porque ele vai ser o tempero principal dessas revoluções da primeira metade do século XIX. A ideia de nação, geralmente uma aula de história assim, a gente começa perguntando para o aluno: como que você se considera da nação brasileira? Aí talvez alguém fale ali, porque a gente fala o mesmo idioma, porque a gente tem uma cultura em comum, porque a gente tem personagens históricos que são estudados, porque algumas medidas políticas são vistas com um impacto grande na sociedade, enfim. A ideia que você tem de nação hoje, ela começa nessa aula de hoje, porque surge essa ideia do nacionalismo nas revoluções do século XIX. Não existia antes disso a ideia de nação. Eu faço parte da nação do Brasil. Não. A ideia de nação, o livro te explica, no último parágrafo, o seguinte: à medida que a industrialização avança, assim como as migrações para a América e do campo para as cidades, as pessoas perderam seu antigo vínculo com as pequenas comunidades. Antes, você era súdito de um rei. Antes, você tinha que ficar numa hierarquia social abaixo, porque era algo estabelecido, era algo colocado pronto. E algumas pessoas começaram a questionar tudo isso. E muitos passaram a questionar o que os unia. É a comunidade que eu vivo? É o rei que eu sigo? É a religião que eu tenho? E aí começaram a surgir grupos no século XIX que passaram a divulgar uma ideia, que compartilhar um idioma, ou seja, eu falo X, você fala X, e ter uma cultura mais ou menos semelhante é o que une eu e você, e não o rei. É nessa ideia que vai começar a ser maturada que vai ser criada a ideia de nação. Eu falo o mesmo idioma que você, tenho uma cultura semelhante. Nós temos algo que nos une. Isso vai ser muito bem utilizado nas revoluções contra principalmente o antigo regime, contra o rei, contra os privilégios de uma classe dominante. Então, a ideia de nacionalismo começa aqui nas revoluções do século XIX. Só que na página 206, ele fala que uma das coisas que vai incrementar a ideia de nação é a tradição, algo da cultura passada que vai ser repassada para as próximas gerações.
As pessoas começam a fazer isso porque eles queriam criar um tempero que unia todo mundo. E de que forma que eles fizeram isso? De que forma que eu vou ligar as pessoas de um território habitado por uma comunidade que fala a mesma língua e tem um passado em comum? Para que as pessoas se identificassem com essa ideia, os políticos da época que começaram, que tinham ligação também com essas revoluções, eles resgatam personagens do passado, só que geralmente a gente percebe que foram resgatados quase sempre homens, líderes políticos, transforma esses homens em heróis nacionais, e aí você coloca feriado, moeda, monumentos públicos. Nossa, professor, a gente tem isso até hoje. Pois é. Então, de novo, a ideia de nação, essa ideia que você tem hoje, ela nasce aqui no século XIX. Então, eu pego pessoas do passado, homens do passado, geralmente políticos, transformo eles numa figura de heroísmo. Não é à toa que quando o Brasil proclama a República em 1889, a gente vai ver isso mais para frente, que são criados vários heróis nacionais, justamente porque estava se criando a ideia de nação. A escola também vai cumprir um papel importante nessa tarefa de construir uma nação. De que forma? Que os alunos do século XIX começaram a aprender sobre os heróis, sobre os acontecimentos históricos transformados em heróis, né? Os grandes acontecimentos históricos da comunidade, para se sentir parte dessa comunidade e desejar construir, então, uma nação forte e independente. Aqui, o nacionalismo ele acaba criando raízes, digamos assim. E aí você tem que, por exemplo, abandonar dialeto local, você tem que abandonar crenças religiosas regionais. O negócio agora é a nação, é o Estado independente. Só que na página 206, para a gente terminar, tem uma pedrinha no sapato do nacionalismo, que será um dos motivos da Primeira Guerra Mundial que você vai estudar comigo. Por que, professor, que o nacionalismo vai ser um dos motivos da Primeira Guerra Mundial? Porque alguns governos políticos vão exagerar esse nacionalismo, vão exacerbar, vai virar um ultranacionalismo. O que seria um ultranacionalismo? Por exemplo, eu vou pegar a xenofobia que a gente tem, a aversão a estrangeiro, que a gente tem no sentido de humanidade, né? Ou seja, o estranho é perigoso, o diferente é proibido, a pessoa da outra cultura não pode, é o estranho da galera, ou não vai ser aceito aqui na região. Então você percebe que esse nacionalismo ele foi construído no século XIX, só que no final desse século ele acabou virando uma intolerância em relação às outras nações, em que você tem uma nação se colocando superior à outra, e vai ser um dos fatores-chave para a Primeira Guerra Mundial estourar em 1914. Só que esse assunto, o nacionalismo se exagerando, a gente vai estudar mais para frente. Na semana que vem a gente vai ver que esse nacionalismo ele vai construir a ideia de nação alemã, a ideia de nação italiana, em que eles vão unificar as pessoas de uma região sobre uma mesma ideia. Então, para terminar, o nacionalismo nasce no século XIX, se enraiza, se estrutura durante todo o século, vai ser parte das revoluções, vai construir diversas nações, só que, infelizmente, utilizado por algumas pessoas como ferramenta de manipulação, acabou aí estourando, sendo uma das causas da Primeira Guerra Mundial. O nacionalismo exagerado, em que uma nação se coloca superior à outra, excluindo as outras demais. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.